Olá você, amigo e amiga internauta, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast, o podcast do site Noticidade, episódio de número 90. Já pensou? 90 entrevistados, hein? 90 pessoas que passaram por aqui. Que alegria, que prazer estar contigo em mais uma edição rumo ao hashtag 100. 100 episódios, estamos chegando, faltam poucos, falta só 9, né? E agora estamos aqui chegando com o advogado, você viu aí na chamadinha, né? O advogado Matheus Corrêa. Matheus, seja muito bem-vindo, prazer estar contigo. Boa noite, Douglas. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, ao site Noticidade, a esse podcast, né? Esse novo movimento que está chegando aí. É um prazer hoje a gente estar sentado para a gente conversar sobre isso. Maravilha. E você, amigo internauta, que tiver alguma dúvida aqui para o doutor Matheus, você pode deixar aí nos comentários. Eu te convido a compartilhar essa transmissão também. Isso nos ajuda muito no engajamento. Por falar em engajamento, quero agradecer os mais de 95 mil seguidores aqui da página do Facebook, né? A gente sempre transmite ao vivo no Facebook, depois também fica à disposição a entrevista lá no YouTube, mas aqui no Facebook, realmente, audiência esmagadora, Noticidade liderando aí a audiência em toda a região, englobando aí Maracaju também. E a gente fica, claro, muito feliz, né? Muito contente com esses números, com esses resultados aqui, graças a você, amigo e amiga internauta. Sempre é muito bom estar com você e sempre nós estamos trazendo informações de relevância. São informações que vão somar para a sua vida, que vão ajudar você no dia a dia. E o direito, você sabe que é uma dessas ferramentas que você pode usar no seu dia a dia. Por isso, eu convidei aqui o Matheus Corrêa, que tem um escritório já consolidado aqui em Sidrolândia, apesar de ser jovem, né? Tem outros advogados aí trabalhando com ele também, aí em parcerias, mas ele se especializou mesmo no direito rural, tem estudado muito, né? Fazendo aí pós-graduação, fazendo cursos, especializações, enfim. A gente vai falar sobre isso, né, Matheus? Mas eu quero que você, antes de tudo, se apresente aí para a comunidade, para quem, obviamente, ainda não te conhece. Nós estamos aí já atuando no mercado, com o escritório já consolidado na cidade de Sidrolândia, e atuamos no estado todo, né? Apesar de jovem, já com grande experiência em relação ao direito, em escritório, são mais de clientes que a gente atende, são anos e anos aí em Sidrolândia construindo uma sociedade de advogados, um escritório consolidado. Nós estamos aí atuando, principalmente na área rural. Né, Douglas? A gente sempre teve esse mercado em Sidrolândia de produtores rurais, do pequeno ao grande, e nós temos essa atuação neste mercado, direto ao produtor rural. Esse é o nosso grande atendimento, é o nosso foco, principalmente eu e as minhas, os pessoas que trabalham comigo. Eles atuam em outras áreas do mercado e eu sou particularmente ao produtor rural. Né? Mas o meu escritório atua em todas as áreas do direito e eu particularmente já tenho esse tema como especialização e atuando, né, em todas as cidades do Mato Grosso do Sul em relação ao direito do produtor rural. Certo. Na questão pessoal, para a gente quebrar o gelo um pouquinho aqui, Matheus. Matheus é casado, é pai de família? Sim, sou casado com uma esposa linda, Gislene, e tenho uma filha, né, hoje com 2 anos de idade. Esse é o Matheus de verdade, né? Eu sou lá dentro de casa, a gente sempre fala, lá fora eu sou advogado, aqui dentro eu sou esposa da Gislene, né? Então assim, eu sou pai, graças a Deus, muito feliz em relação a isso. Ser pai é uma dádiva de Deus, né? É um bom marido, obediente. Opa, como sempre, né? Obediente, né? A gente tem que obedecer para ser bom, né? Senão... Tem que ser, e a mulher é brava, né? Que bom, é bom que a mulher, quando ela tem esse instinto, né? Ela ajuda muito o homem a crescer, né? É o que está acontecendo com você, né, Matheus? Já um jovem aí que realmente está abraçando um mercado gigante, né, de uma proporção imensa e vem trilhando bons caminhos, né, porque tem pessoas aí, jovens na sua idade, que, enfim, estão lá para trás, né, e você, claro, avançando, crescendo. E primeiro, quero saber por que você escolheu o direito, né, essa profissão tão importante para a sociedade, por que você escolheu ela? Então, eu escolhi o direito em relação eu tive como dizer assim, uma experiência, né? Passava no fórum, via tribunais, aquilo me cativava muito. Tribunal do júri, filmes, séries. Aí eu falei, não, peraí, eu gosto disso. Falar, defender. Eu falei, daí chegou um período, eu entrei na faculdade com 16 anos de idade. Já escolhi o meu futuro com 16 anos de idade, Douglas.
eu amadureci muito rápido, eu casei muito cedo, eu formei muito cedo, então é por isso que a gente fala, pouca idade, mas grande experiência, né? Com 16 anos já escolhi o rumo, eu quero ser advogado. Matheus, você quer ser delegado? Você quer ser polícia? Não, eu quero ser advogado. Eu nasci para isso e vou fazer isso pro resto da minha vida. Eu amo ser advogado. Essa decisão aconteceu quando, Matheus? Até é importante para você que é jovem, para você que está estudando, para você que está no ensino médio, né? É até uma utilidade pública isso daqui. Por quê? Porque a gente vê, claro, eu recebi aqui, por exemplo, o Dr. Fernando, né, Moreira Freitas, né, nosso juiz que pediu remoção de Sidrolândia, né, para poder intensificar, né, a sua carreira como professor de direito, né, na UEMS, né, e o juiz trouxe vários aprendizados para nós aqui nesse sentido, né, de que realmente quanto mais cedo você tiver um foco e uma decisão de qual caminho você vai trilhar e você realmente tiver certeza daquilo que você quer, mais cedo você vai obter o sucesso, porque acontece muito dos jovens iniciar uma faculdade e talvez no meio do caminho falar, poxa, mas não era isso que eu queria, né? E aí ter que recomeçar e aí vai perdendo tempo, né, Matheus? Como que foi com você? Isso, Douglas, pra gente quebrar o gelo, eu vou contar a história que eu sou muito grato aos meus pais, né, a tomar essa decisão cedo. Um período ali de 15 a 14 anos, meu pai, tenho honra de falar, né, sou filho de pedreiro e professora, né. Meu pai me levou para a obra, Douglas. Fui puxar carrinho com ele, fui trabalhar, fui ajudar a sentar tijolo, fui servente, não fui pedreiro, fui servente pedreiro, fiz massa. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero estudar. Pai, filho, por quê? Ele falou, né? Agora você aprendeu o valor? Eu falei, pai, a caneta é muito mais leve do que uma enxada. A partir desse momento, Douglas, eu decidi minha vida, eu vou estudar. E aí, a partir de agora, meu pai falou, tudo bem, filho, então, a partir de agora você vai estudar. Foi o ensinamento que meu pai me deu. Você quer trabalhar? Pai, eu quero trabalhar. Então você vai trabalhar comigo. Depois, Douglas, que eu aprendi que a caneta é muito mais leve que a enxada, eu decidi minha vida, preciso decidir minha vida, eu preciso resolver, eu preciso ter sucesso novo, eu preciso estudar. Isso foi com que idade? 14 anos de idade. 14? Cedo mesmo? 16 anos eu estava dentro da faculdade. Caramba. Formei na faculdade, na UCDB, com 16 anos eu já estava dentro da faculdade, decidindo o que eu queria ser. E lá eu me apaixonei pelo direito, eu vivi os direitos. E hoje, quando a gente atua, nós encontramos os professores da gente, né? E é tão legal isso. E eles veem que a gente está seguindo a carreira. Quando eu cheguei na UCDB, eu falei, não, é isso aqui que eu quero para minha vida. Fiz amizade com alguns professores, atuei junto com alguns professores, né? E aí foi seguindo a minha carreira. A partir disso, formei, já fui para o escritório, já estava no escritório, né? Eu trabalho no escritório desde meus 17 anos de idade. Eu entrei no escritório e assim a gente consegue seguir. E eu só sei fazer isso na minha vida, eu só sei ser advogado. E eu imaginei, quando vi você pela primeira vez ali na mídia, digamos assim, eu achei que você ia seguir, né, a carreira de criminalista, né, e até pelo fato de você ter feito escola com o Dr. Davi Moura de Olinto, que é um dos melhores criminalistas do estado do Mato Grosso do Sul, né? Dr. Davi realmente tem muita bagagem, muito conhecimento, é muito inteligente. A gente tem que realmente destacar isso daqui, né? Ele também é jornalista, né? Também foi político e continua sendo político, né? Às vezes até a política atrapalha um pouco ele, né? A profissão dele, né? Porque daí acaba perdendo o foco, enfim. Mas você acabou então aprendendo bastante também com o Dr. Davi, né? Pegando um pouquinho dessa escola na parte criminalista, mas decidiu não seguir esse viés. Por quê? Então, Deus, eu quero primeiramente agradecer, né, a escola que eu tive, né? Isso aí, a nossa história a gente não pode negar ninguém. Eu fui, a primeira oportunidade dentro de história de advocacia foi no escritório do Dr. Davi, né? Atuei em tribunais de júri com ele, sempre tive um pé no criminal, sempre atuei muito forte no criminal. Depois disso, né, das matérias que você falou, eu atuei nos grandes casos, né, em criminal que eu fiz. E aí eu decidi por quê, Douglas? O criminal é muito bom, é muito apaixonante, né? Mas ele também tem que ter um complemento. Você que está ligando aqui para o Matheus,
Por favor, o Matheus está ao vivo aqui no Noticidade. É cliente, pior que é cliente. Faz parte, né? Faz parte, graças a Deus. Então, assim, eu não tirei totalmente o meu pé do criminal. A gente atua, assim, em alguns casos. Ainda estou atuando com alguns casos criminais que tem no escritório, que chega, que nos procura por causa disso. Essas atuações que nós fizemos em grande caso de repercussão, ainda nos traz cliente criminal e a gente atende. É por isso que eu falo, meu escritório hoje atua em toda a área do direito. Mas o criminal sempre foi apaixonante e me apaixona ainda. Mas essa área do direito rural é o que mais transforma, o que mais a gente consegue mais ajudar. E o criminal é gostoso, Douglas. Eu admito para você, é muito bom você fazer um tribunal de júri, é muito legal defender, mas também tem o viés da família, a gente tem que proteger um pouco a família, e a gente verte para outro direito também. Bacana. É importante a gente já começar destacando, né, Matheus, que o seu escritório, então, atende várias áreas ali, né, várias especialidades, digamos assim, né? Sim, o meu escritório, ele atende vários ramos do direito, né, de previdenciário, trabalhista, criminal, né, a gente tem um complemento de colegas advogados que atuam nessas áreas. Se as pessoas me procurarem, eu vou colocar elas para falarem com os meus colegas e direciono elas a todos que estão hoje no meu escritório, são de confiança minha, né? E eles atuam também. A gente faz parceria em processos, a gente transforma mais eu sou um pouco do criminal e mais do direito rural. Direito de família, a gente atua também, né? Depende do viés do cliente, a gente chega e atua. Como eu já tenho meu escritório já é consolidado ali já há muito tempo no mesmo ponto, as pessoas sempre nos procuram, Douglas, em qualquer ramo do direito, a gente está aí para atuar, para ajudar e atender esse pessoal. Certo. Por que, Matheus? Antes de eu fazer a pergunta aqui, deixa eu agradecer que o pessoal que está com a gente, Samuel Ferreira lá do Joca Lanche, conhece o Joca Lanche? Joca, rapaz, bom, maravilhoso. Coisa boa, né? Abraço aí, Samuel. Samuel que está devendo uma visita aqui no nosso podcast porque ele ficou de trazer o lanche aqui, rapaz. Já pensou? O lanche dele é bom, Douglas. O Samuel explicando pra gente como é. Eu acho que ele não tá vindo porque ele tá querendo esconder o ouro. Como que faz aquele lanche, aquele hambúrguer, bom, né? Aquele pão. Realmente o pão, aquele pão diferente. De brioche. Ele é amarelinho, né? É um rapaz. Pra gente que, né, tá, enfim, acima do peso, é difícil, viu? Mas é isso aí, Samuel. Parabéns aí, viu, pelo trabalho. Aquele abraço para você, sempre tá junto com a gente. Leandro Soares também. O Leandro, inclusive, tá dizendo aqui, um excelente advogado, já me atendeu, um dos melhores. Ele é doutor, ele e o doutor Adilson Brito Vicente. Abraço também pro Adilcinho, grande amigo, grande parceiro. Grande amigo meu, grande parceiro. Um abraço, Adilcinho. Quem tá com a gente também é o Geraldinho, também advogado, né? Tá com a gente aqui, o Lisur Gabriel também, o doutor Matheus, grande amigo e advogado, tira o chapéu. Obrigado, pessoal. Se tiverem alguma pergunta aqui para o doutor Matheus, deve ser muito gratificante, né, Matheus, você estudar, se formar e realmente ter um direcionamento na vida e falar, pô, agora eu sou um doutor, né? Fez pós-graduação, né? Você ir subindo degrau a degrau, né? Você ir crescendo dentro da sua profissão. Né, e ainda mais jovem, né? Você é bem jovem, então assim deve ser bom você ter esse sentimento de que você está no caminho certo e de que você cumpre um propósito, né? Um chamado de Deus para a sua vida. Isso é muito bom, né, Matheus? Douglas, eu agradeço aos elogios e assim, tudo que eu tenho, Douglas, e tudo que hoje eu estou se tornando como advogado de Hidrolândia, advogando fora do estado, do Mato Grosso do Sul, tudo que eu faço, eu chego no meu escritório e eu agradeço a Deus, porque tudo que nós temos hoje, Douglas, eu sou dependente exclusivamente de Deus. Deus que abençoa a nossa vida, nossa casa, sem a saúde a gente não consegue trabalhar, então todos os dias eu agradeço a Deus por isso. Maravilha, vamos começar então falando um pouquinho, Matheus, foi para isso que eu te chamei, porque assim, nós estamos vivendo um momento, né, de muita incerteza no mercado, e o agronegócio, né, os pequenos produtores, os agricultores familiares que a gente chama, né, a gente não chama mais de assentado, né, pessoal, hoje são agricultores familiares porque todos eles estão produzindo. Inclusive a gente vai publicar amanhã uma matéria falando sobre o ranking de produção, e Sidrolândia lidera o ranking de produção
aqui na nossa região os agricultores familiares vendem muito para Campo Grande, né? Então assim, nós temos uma produtividade recorde no estado do Mato Grosso do Sul. É por isso que as políticas públicas estão direcionando também recursos para atender, né, os nossos agricultores familiares, que eles estão crescendo, então, e eles precisam de cada vez mais apoio, né, e precisam de cada vez mais incentivo, de mais crédito, né, e aí onde entra também o Dr. Matheus Corrêa nessa questão, porque você escolheu o viés aí, né, a especialidade do direito rural, né, de advogar também para essa classe e também, obviamente, para os grandes produtores rurais. É uma ótima área e a gente queria falar um pouquinho, né, o que faz, né, essa especialidade, né, esse ramo que você escolheu para atuar, né? Então, Douglas, esse que a gente fala de direito rural é muito amplo em relação a isso, né? Eu atendo hoje do pequeno ao grande produtor. E tudo que eu atendo no meu escritório, chega para mim os produtores, são dúvidas, né, que precisam ser faladas, publicadas. Às vezes o produtor rural está passando por uma dificuldade financeira, ele não sabe o que fazer com essa dificuldade financeira, né? Porque assim, o produtor rural hoje, ele precisa do quê? Principalmente do tempo, do clima. Então, quando não há uma safra boa, o produtor tem dificuldades financeiras para pagar os credores, custeio, banco. Então assim, é bom a gente falar, é bom a gente comentar sobre isso. Esse ramo do direito precisa ser muito cuidado, Douglas, é por isso que eu atuo nesse ramo, porque esse ramo a gente precisa ter cuidado, análise de contrato, né? A gente precisa ter uma prestação de serviço um pouco mais objetiva em relação ao produtor rural, aos direitos garantidos a ele. Existem muitos direitos que produtores rurais que estão nos assistindo não sabem, né? Existem vários tipos de direito que às vezes o pequeno produtor está lá, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? E já tem um direito em relação ao tema que ele quiser, entendeu? Crédito, contrato, arrendamento, dívida, tudo isso existe um direito específico ao produtor rural. E até é engraçado a gente ter de frisar, Douglas, que o produtor rural tem leis específicas para garantir a produção, o custeio, tudo que existe do produtor rural, existe lei específica para ele também, em relação a isso. Qual que é a minha principal preocupação se eu fosse produtor rural? Olhando para o Matheus, é que eu não vejo cabelo branco no Matheus, né? Então essa talvez seria a minha principal preocupação. E aí vem a pergunta, será que o Matheus, tão jovem assim, será que realmente ele tem competência para poder me defender a minha propriedade, eu sendo um grande produtor rural, já antigo, né? Será que realmente ele tem capacidade técnica para poder fazer uma defesa da minha propriedade e do meu nome? Sim, Douglas, assim, às vezes a maturidade nos ensina muita coisa, né? Mas ter cabelo branco não significa que ele vai defender melhor do que uma pessoa jovem, porque a pessoa novo precisa estudar um pouco mais, saber um pouco mais, as legislações são novas, existe decretos de lei que mudam, tudo isso a gente precisa estar atuante no mercado, estudando todos os dias. A advocacia é você estudar todos os dias. Às vezes ter cabelo branco não significa que ele vai defender a sua propriedade. Já tive muitos encontros com grandes advogados, mais atuantes, mais velhos no mercado, que chegou para mim, doutor, me ensina a fazer isso. Doutor, como é que você conseguiu fazer isso? Existe um caso, Douglas, que eu peguei de um processo e o advogado, muito mais velho que eu, disse assim, doutor, mas como que você conseguiu essa decisão? Eu disse, doutor, sentei e estudei. Mas doutor, mas antigamente funcionava assim, mas hoje não funciona mais. O mundo está numa eu sempre falo, numa metamorfose. Vai se transformando, vai mudando. E assim, o mercado hoje é para quem? Quem está vindo novo, quem está vindo com força, com garra, entendeu? Quem está velho já está parando de advogar, já não quer mais, entendeu? A gente tem essa confiança do pessoal mais velho, por quê? Porque é igual médico, a advocacia é igual médico, é confiança, então você tem que confiar. E por que a gente sempre atua? Eu sempre falo, a gente pode ser um advogado novo e o velho, pelos resultados. Eu apresento resultados. O advogado velho também pode apresentar, mas eu tenho estrutura de mercado, meu nome está consolidado no mercado e eu apresento o que eu falo. Eu não minto para cliente, eu passo a verdade, porque muitos velhos existe aquele tema, aquela velha... Eu já
presenciei isso. Malandragem. Malandragem. A velha malandragem. Isso é bom, né? A gente sabe, tem que ter. Depende, né? Depende. Isso é bom? Depende. Isso é bom porque existe a tratativa, existe ter aquela controvérsia, existe isso, entendeu? Aquela velha malícia que a gente fala no ramo do direito ali. Mas sempre eu apresento resultados. Aí você falou tudo. Entendeu? Essa palavra é chave, né? Doutor, você pode confiar em mim. Se eu não conseguir, tudo bem, você pode levantar e ir embora, não pagar meus honorários. Mas eu vou te apresentar resultados. É por isso que a gente está se consolidando neste mercado. E sendo assim, a cara deste mercado aqui na cidade de Sidrolândia e nas outras cidades. É que é difícil o advogado que quer atuar nesse ramo, porque o produtor rural existe sim essa dificuldade de confiar, mas depois que a gente faz e demonstra resultados para os vizinhos, esse nosso nome vai correndo dentro do mercado, entendeu? Maravilha, você fez também pós-graduação, né? Sim, fiz pós-graduação. Hoje eu sou especialista em relação a esses ramos. Por quê? Para a gente atuar neste mercado, a gente precisa de conhecimento. Tudo que a gente vai fazer precisa de conhecimento. Então eu sentei, falei para minha esposa, olha, me deixa aqui que eu vou ser o melhor nisso aqui. E graças a Deus eu estou me destacando. Por quê? Advogado, para enfrentar dívidas rurais, nós estamos falando de 30, 40 mil, nós estamos falando de 1 milhão, 2 milhões. São dívidas altas que o produtor adquire num custeio. Então a gente precisa atuar firme e com conhecimento do que vai fazer. Eu falo isso, doutor, porque você sabe, né? Nós estamos numa região aí do interior do estado. Então existe muito a questão de confiabilidade, né? E para gerar confiança precisa do resultado. Mas às vezes, se eu não vejo resultado em outras pessoas, seus clientes são diversos aí, até em outros municípios, né? Como que eu vou confiar? Né? Então às vezes tem aquele medo do produtor, e a gente sabe como que é o produtor, né? Às vezes tem o preconceito mesmo, e de olhar e falar, mas é um guri novo, tchê. Mas será que vai dar conta? Então tem aquela questão. E aí, você falando, a gente já fica mais tranquilo, porque a gente começa a entender que você tem capacidade técnica e conhecimento. E outra, as gerações mudam, né? Hoje os juízes também são bem mais jovens. Hoje a legislação ela se atualizou, né? Tá tudo tudo vai mudando, transformando. E é importante a gente começar já trazendo esse esclarecimento para que a gente consiga então gerar confiança, né, em torno do seu nome. E você já vem atendendo muita gente, já vem trabalhando isso, e eu te convidei justamente por causa disso, porque, né, tem chamado bastante atenção nesse ramo principalmente, que é um ramo muito importante e muito relevante. A gente vai falar sobre alguns detalhes, né, principalmente na questão da prorrogação do crédito rural, né? Os produtores têm, né, essa prática recorrente de recorrer ao crédito, né? E como que funciona isso? Queria que você falasse sobre isso e também sobre essa atuação que você faz em defesa dos produtores, né? Penso assim, que você é amigo do produtor e acaba sendo inimigo das instituições financeiras. É isso, Douglas. Eu sou inimigo do banco, inimigo das cooperativas de crédito, né, das revendas, porque é o seguinte, é bom você tocar nesse assunto, que apesar de tudo do mercado tá acontecendo, a inflação, enfim, existe uma possibilidade prevista no Manual de Crédito Rural que o produtor, quando ele financia algo no banco ou na instituição financeira, existe um pedido que nós advogados, ou enfim, advogados que atuam neste mercado sabem fazer esse pedido, enfim, fazer esse protocolo. É um protocolo administrativo que é feito dentro da instituição financeira, um pedido de prorrogação de dívida. Ah, mas doutor, o que é prorrogar a dívida? Existe uma dívida, ou um custeio, ou um investimento, uma máquina agrícola que o produtor rural fez um financiamento, chegou na data do pagamento, o produtor rural não tem dinheiro. Por quê? Porque a safra não foi boa. O Manual de Crédito Rural prevê, quando a safra não foi boa, devido ao clima, ao tempo, à praga, entendeu? Coisas diversas que prejudicam o mercado. O mercado caiu abaixo do soja. Então, com esses laudos, com essa perícia, né, que a gente é feita pelo estudo, e assim, a gente leva isso ao pedido de prorrogação rural, junto com esses laudos que comprovam a incapacidade de pagamento do produtor rural, a instituição financeira fica
obrigada a prorrogar o crédito rural. Se ela não quiser prorrogar o crédito rural, prorrogação é 1 ano. Se você pega um custeio hoje e eu apresento essa documentação ao banco, né, que o produtor rural não tem caixa, do fluxo de caixa, porque colheu mal, o preço do mercado foi ruim, né, a praga, não choveu, fez frio, tudo isso, as diversidades climáticas influenciam no pagamento da conta. Então o que a gente atua neste mercado de renegociação? Porque a gente vai à instituição financeira, protocola um pedido de prorrogação. A instituição financeira pode negar esse pedido e a gente consegue via judicial, porque existe, é previsto, é lei no Manual de Crédito Rural, se teve divergências como essa que eu relacionei, safra ruim, divergência do mercado, todas essas requisitos, nós conseguimos prorrogar essa dívida para passar para o ano que vem. Existe prorrogação de 6 meses, de 1 ano, de 12 meses. Se for de máquina agrícola, de 1 a 5 anos, eu consigo prorrogar essa dívida dentro da instituição financeira. Entendeu? Por causa desses requisitos que a gente tem específico no Manual de Crédito Rural. Isso vai dar um fôlego pro produtor. Isso, Douglas. O que é assim? O produtor chega no meu escritório e fala: doutor, eu preciso de um fôlego. Falei: fôlego de quanto tempo? Doutor, eu preciso de um fôlego de 1 ano, 2 anos, 3 anos, para mim reerguer meu caixa e pagar essas minhas dívidas. E aí eu analiso o custeio ou a CPR que foi dada. O que é CPR? CPR é a célula de produto rural, que é feito a célula de produto rural pode ser feita no banco, dentro da instituição financeira, da cooperativa de crédito, tá? Sicredi, Sicobi, Cressol. E existe também as revendas, que é feita a CPR, que o produtor garante a entrega de um produto, que é o soja, o milho, o sorgo. Essa CPR, que seja a previsão de pagamento, são essa CPR que o produtor entrega o produto para pagar a conta, vamos dizer assim. Tipo uma penhora? Não, é praticamente uma penhora, que assim, você garante, você pega os insumos, né? Você faz a CPR, e olha aqui, chega 30/3, eu vou entregar 6 mil sacos de soja ao armazém. Isso se chama CPR. E aí adianta um valor ao produtor para ele investir nos insumos, comprar semente, comprar adubo, para ele pagar depois na safra. Aí chega na safra ele não paga. Chega na safra ele não paga, e aí a gente tem essa previsão, né? A lei está aí para isso, a lei 4.829, tá? Prevê essa prorrogação com esses requisitos. Certo. A gente tem esses requisitos, apresenta esses requisitos ao banco, eles prorrogam. Acabei de prorrogar um custeio pecuário, também é importante falar, não é só o produtor de soja, ao pecuarista também. Fiz uma prorrogação no sistema de uma cooperativa de crédito, ali cooperativo no Sicredi, ali, enfim, nos bancos que falam cooperativos ali, né? Aí eu consegui fazer uma prorrogação de um custeio pecuário em relação a isso, entendeu? Então vários tipos de custeio, vários tipos de crédito que o produtor recorre ao banco e ele tem essa previsão de prorrogar. Ou seja, o produtor não está se negando a pagar, né? Ele só está pedindo um tempo porque você consegue provar que ele teve ali intempéries, teve problemas, que ele não pagou, não foi porque ele não quis, foi porque ele teve problemas ali e aí agora ele precisa de um tempo para ele conseguir pagar. E aí, nesse caso, é congelada a questão de juros, para ele não ter prejuízo, isso? É importante a gente falar que na prorrogação, o mesmo juros da operação continua rodando, não pode aumentar os juros. O mesmo juros que ele contratou numa CPR ou num custeio, normalmente é 8%, 9%, vai continuar a correr, não tem acréscimo de juros, tá? A prorrogação não tem acréscimo de juros. De 8% sobe a 12%. Não, vai manter o mesmo juros para ele pagar depois. O produtor rural sempre quer pagar a conta, mas ele foge, o clima foge da gente, Douglas. A gente não consegue controlar o clima. Então assim, o produtor chega na data de pagamento, não conseguiu pagar, existe esse meio que eu já comentei no Manual de Crédito Rural, que pode prorrogar essa dívida junto à instituição financeira. Caso a instituição financeira negue essa prorrogação, nós conseguimos judicialmente. Então é importante a gente falar que o produtor rural existe esse direito de prorrogar a dívida. Chegou na data, não dei conta de pagar, por quê? Porque existe o clima, o mercado caiu, então existe essa justificativa com os laudos que a gente apresenta na instituição financeira, a gente consegue prorrogar
esse crédito para pagar daqui a 1 ano, 5, depende do crédito que foi pegado dentro da instituição financeira. Tá, mas e quando, por exemplo, já está num grau mais avançado e aí, por exemplo, o banco ou a cooperativa já penhorou ali, entrou com o pedido de penhora das máquinas, talvez até da terra do cara, né? Porque acontece também, às vezes vai para leilão, sei lá, as coisas vão acontecendo, né? E aí arrebenta com o arrebenta todo mundo. Assim, é interessante a gente falar que as máquinas, no Código Civil, no 833, existe a improbabilidade da pequena propriedade ou das máquinas, né? Existe, às vezes, o produtor rural... Ah, não sabia, não pode? Não pode penhorar a máquina, sim. A justificativa aqui que a gente sempre fala. A máquina, para mim ser um pouco mais claro, a máquina serve para quê? Para a gente produzir, para colher. Ferramenta. Plantadeira é uma ferramenta de trabalho. Sem a ferramenta de trabalho, o produtor rural não consegue plantar e não consegue colher. E como que ele vai pagar as contas se ele não conseguiu plantar e colher porque está sem máquina? Então o STJ, né, ele já tem entendimentos que a máquina agrícola, claro, se você tiver 3, 4, vai piorar uma máquina agrícola para ajudar o produtor rural, uma plantadeira, uma colhedeira, um caminhão serve como instrumentos de trabalho ao produtor rural. A gente consegue fazer, o pessoal antigamente falava hipoteca, enfim, a gente consegue quebrar essa penhora por causa desses motivos. Porque sem essa ferramenta de trabalho, o produtor rural não consegue produzir e ele não tem fluxo de caixa para fazer esse pagamento. Entendeu? Então, por isso que existe a improbabilidade desses maquinários em relação a isso. E junto também, você comentou, às vezes o produtor rural pega um crédito na instituição financeira e coloca a terra hipotecada, vamos dizer assim. E existe 4 módulos fiscais que aí prevê também a legislação, 4 módulos fiscais, que cada módulo fiscal esse, assim, não vou entrar muito nesse tema, hoje cada 4 módulos fiscais são 30 hectares, então são 120 hectares ao total ali que são impenhoráveis, tá? A propriedade rural é impenhorável até 120 hectares aqui em Sidolândia, entende? Colocou hipotecado, o STJ já entende que a propriedade não pode ser arrematado, levado a leilão, se tiver a previsão dos 4 módulos fiscais, que é o INCRA, enfim, ele coloca esse módulo fiscal para cada município, entendeu? Então a pequena propriedade é impiorável se o custeio ou alguma coisa do tipo for, mesmo que fosse a alienação judiciária em relação à terra, não consegue penhorar por causa disso. O STJ já tem entendimento em relação a isso. Não pode penhorar máquinas agrícolas. Por quê? Porque é do vínculo familiar. A família está ali, Douglas. O pequeno produtor tem uma colhedeira, uma plantadeira, fez um crédito no banco. O banco vai lá e toma. Como que ele vai pagar esse custeio? Como que ele vai pagar esse empréstimo? É por isso que a gente trabalha na execução em relação a isso. Então é bom a gente frisar que existe sim a possibilidade de conseguir fazer essa baixa da penhora em relação a esse maquinário. Certo. A Rosa Lediane da Silva Gomes está questionando aqui, essa prorrogação serve para pequenos produtores dos assentamentos, que são, né, os agricultores familiares que eu citei no início ali do nosso podcast. Serve, doutor? Serve para o pequeno e para o grande. Não tem o tamanho da propriedade, independe do tamanho da propriedade, tá? Para a gente fazer essa prorrogação dentro da instituição financeira. Não existe, eu tenho planto 1.000, eu planto 100 mil, eu planto 30. Não existe o tamanho da propriedade, sim o crédito que foi pego. Se for custeio, se for CPR, existe essa previsão do manual de crédito rural para prorrogar essa dívida do produtor. Não importa o tamanho, e sim o tipo de crédito. Crédito pessoal não cabe a prorrogação. Existe só o custeio, tudo que é vinculado ao produtor rural, ao custeio. Entendeu, Douglas? Certo. Vamos supor que eu sou agricultor familiar, tá? Eu tenho lá uma propriedade. Qual que é a importância de eu procurar um advogado para poder me auxiliar, né? Talvez até antes de eu pegar um crédito ou de eu iniciar as minhas operações ali como produtor rural, enfim, ou até mesmo fazer um arrendamento. Tenho lá propriedade, mas não quero mexer, né? Quero arrendar. Por que eu tenho que ter um advogado? Douglas, é frequente as consultas que eu faço no escritório aos pequenos produtores em relação a isso. Nós,
pegamos o pequeno produtor, nós fizemos um contrato de arrendamento ou qualquer coisa do tipo, auxiliamos o produtor rural. Doutor, eu preciso pegar um crédito. Eu já falo para ele que existe essa prorrogação. Quanto a cláusulas abusivas, a gente faz uma análise antes, entendeu? A gente faz assim, eu sempre falo para todos os meus clientes, antes de qualquer operação, consulte o seu advogado de confiança. Se eu confio no advogado, consulte, doutor, tá legal o crédito? Doutor, tá legal a aplicação de juros? Doutor, você acha que eu consigo pagar? Doutor, eu tenho esse fluxo de caixa, você acha que eu consigo fazer essa operação? Você acha que eu consigo pagar lá na frente? E a gente sempre faz essa consulta preventiva, né? Advogado não é só quando as coisas estão tudo estourado. A advocacia é a prevenção. Entende, Douglas? É isso que eu sempre falo. A advocacia é prevenção. Meu cliente chega, é um atendimento preventivo. Você vai fazer isso, ó, se enterrado? Não. Então tá bom, doutor, obrigado. É isso que eu vou seguir. Chegou na data, não pagou? Doutor, lembra aquela consulta que eu fiz com você? Podemos aplicar isso, essa prorrogação? Eu já aviso, sim, a gente pode fazer essa prorrogação. O cliente já sai do meu escritório com esse entendimento do que ele pode ou não pode fazer. Entendeu? O que está certo ou está errado num contrato. O contrato de arrendamento está correto, a aplicação dos juros. Tem tudo isso, a gente faz uma revisão, um atendimento preventivo ao produtor rural. E assim, é sempre bom a gente frisar, qualquer tipo de documento, qualquer tipo de valor, né? Você precisa de um advogado de confiança. Contrato de arrendamento, passa para um advogado lei. Sempre falo isso, Douglas, porque a gente prevê alguma coisa, deu errado, aí vem um contrato feito no ChatGPT. Aí complica a gente, entendeu? Então assim, sempre ter um advogado de confiança. Doutor, lê para mim, posso fazer? E isso que eu passo aos meus produtores rurais. Doutor, eu vou comprar uma fazenda, vou com você, vamos fazer uma análise, vamos ver a matrícula. Então tudo isso a gente instrui ao produtor a fazer um negócio. Até, por exemplo, tem produtores ali que, por exemplo, na agricultura familiar, às vezes não tem ali um ensino fundamental, digamos, né? E aí vai fazer, por exemplo, um financiamento, um empréstimo, a cooperativa ou o banco tem, né, aquelas letras miúdas lá, né, na questão de juro, na questão até de coisas que não precisaria, por exemplo, um seguro, alguma coisa que é embutida lá, ele acaba pagando aquilo dentro da operação de crédito que ele nem vê, mas ele está pagando aquilo, né, e aí vai pagar a longo prazo e às vezes ele acha que o banco está fazendo um favor para ele, liberando aquele crédito, essa feliz da vida. Que o gerente é amigo dele. Eu sempre falo para os produtores, gerente, ele está ali, sim, claro, respeito todos os gerentes de instituição financeira, mas ele está ali para fazer o trabalho dele. Essas vendas casadas de seguro, de vida, junto com o empréstimo ali, isso aí fica ruim para a instituição financeira, a gente sabe. Então assim, eu sempre friso isso. For fazer algum negócio, procure um advogado de confiança. Doutor, será que eu posso fazer isso? Às vezes o cliente adquire um crédito e está pagando um seguro de R$300, sendo que ele nem viu ali. Depende da escolaridade dele. Então, assim, sempre é bom confiar num advogado de confiança. Doutor, posso fazer isso? O que você acha? E sim, a advocacia é prevenção. A gente sempre atua em relação a isso. Já peguei produtores rurais que o banco tinha colocado juros absurdos, né? A gente conseguiu reduzir a via administrativa, eu entrei com requerimento e consegui reduzir. A aplicação de juros, um seguro casado em relação a isso, uma hipoteca que não pode ser, entendeu? Tudo isso é uma análise que um advogado especialista precisa fazer. Certo. O agronegócio, doutor, ele é a maior força que tem aqui na nossa região, né? O Brasil, ele cresce, né? Mesmo diante das dificuldades políticas e tudo mais, né? Da taxa de juros que nós temos, né? Do volume de impostos que nós pagamos, né? O Brasil ele continua crescendo, ele continua forte porque a mola propulsora do Brasil é o agronegócio. Realmente é uma força muito grande, porque a nossa terra é boa, nosso clima é favorável, mas nos últimos anos a gente tem visto um endividamento dos produtores rurais e isso tem gerado uma certa preocupação. Outro dia eu recebi aqui o presidente do Sindicato Rural aqui de Sidrolândia, o Paulo Stefanello, e a gente comentou um pouquinho sobre isso, né? Que isso realmente tem sido constante e tem prejudicado o crescimento, né? Apesar da safra, né, nesse último ano ter sido bem favorável, né, a gente vê ainda os produtores com extrema dificuldade. Por que o senhor acha que está acontecendo isso? Então, assim, Douglas, se você abrir hoje aí, se você vê o endividamento rural no Brasil, hoje deve estar chegando a uns 700, hoje que eu vi, está o endividamento rural também,
744 bilhões o endividamento rural hoje, né? Claro, teve o fechamento em novembro de 2024, esse endividamento. O que acontece em relação a isso? O produtor rural faz a conta e chega na data e não consegue pagar, enfim, eu já expliquei isso aí, em relação ao direito dele. Tudo que acontece hoje, a gente está num mercado muito instável, né? As safras não foram boas. Tem regiões que eu atendi que o milho não vai ser muito bom. Tem clientes meus que, dependendo da proporção, aplicaram o sorgo nessa colheita do milho. Por quê? Porque por causa do clima instável. Então nós estamos vindo de 3 colheitas ruins, né? Não foi uma super safra. Alguns lugares não choveu, alguns lugares fez muito frio. Então assim, Rio Grande do Sul teve os imprevistos, as enchentes. Então tudo isso, aos pequenos produtores lá do Rio Grande do Sul, sofre esse superendividamento por causa disso. Não teve uma super safra, mas sim, hoje, né, todos os meus clientes, cigarrinha, pegou muito milho por esses dias agora, perto da colheita. Então tem clientes meus que optaram pelo sorgo, que é um pouco mais fácil, né? Então esse endividamento é pela safra. Então assim, se a safra for boa, todo o nosso mercado gira, o nosso agronegócio hoje gira esse Hidrolândia, do pequeno ao grande, né? Se o produtor colheu, pagou as contas, todo mundo gera o mercado. Então assim, isso gera o mercado, fomenta o mercado ao pagamento da safra. Então a safra para nós é o giro. Mato Grosso do Sul, Hidrolândia, praticamente a metade do PIB de Hidrolândia é do produtor rural. Certo. Se eu sou produtor rural e eu estou endividado, né? Enfim, os motivos são N's, né? E aí, qual que é a primeira coisa que eu preciso saber, né, para poder tomar uma atitude, né? O que eu preciso saber para poder procurar talvez um advogado? O que eu preciso fazer? Quais documentos eu preciso? Ou eu posso tentar sozinho, digamos assim, né? Vou lá, vou tentar negociar lá. É claro que se eu for, né? Poxa, não vai conseguir. Não vai conseguir, o gerente vai olhar e falar, cara, não tem jeito, né? E é diferente quando, né, entra um advogado, né, que tem ali a legislação embaixo do braço, né? Aí o gerente já até respeita, né? Opa, vamos baixar esse juro aí que o homem chegou. É que o advogado ele já vem com esse instrumento pronto, né? Já vem com a legislação embaixo do braço, como você falou. É bom a gente ressaltar que existe a recuperação judicial, hoje muito atuante no mercado, a recuperação judicial em relação a isso. Às vezes o produtor rural está muito endividado, ele pode abrir uma recuperação judicial. Existe. Como que funciona isso? A recuperação judicial são duas maneiras. A recuperação extrajudicial e a judicial. A judicial você faz diretamente ao juiz, junta a lista de credores, o seu fluxo de caixa, né, que é o livro caixa de 3 anos. Né, o produtor rural precisa estar inscrito na junta comercial para fazer esse pedido, né, comprovar que ele teve essa atividade rural faz 2 anos, que ele atua nesse mercado faz 2 anos como produtor rural, se afilia na junta comercial e entra com esse pedido de recuperação judicial. O que acontece, Douglas, na recuperação judicial? O juiz acolhe o pedido do produtor rural, determina um prazo para ele de 180 dias, né, para apresentar a lista de credores, e esses credores vão ao processo, né, o produtor rural apresenta o livro caixa, né, as condições financeiras, e aí o juiz determina, né, junto com a assembleia que é feita dos credores, e aí determina que esse produtor pague, né, sem que ele super endivide ou abre falência em relação a isso. Então assim, a recuperação judicial é para o produtor rural reaver o caixa dele e pagar os credores. Ou seja, é um instrumento de defesa. Ele vai se defender de não perder ainda mais, é isso? É um instrumento de defesa, que ele alinha o caixa. Né? A gente sempre fala assim, por quê? O produtor rural tem o caixa, as safras foram ruins, tem os credores. O que a gente faz? Reúne todos os credores, faz uma proporção de pagamento para cada credor, sendo que o produtor não pare de produzir, né? Que não há execuções em títulos deles, em máquinas ou penhoras, enfim, que não haja esse tipo de execução ao produtor rural, a gente faz, e o juiz também determina que seja feito isso, né? Que pague conforme o fluxo de caixa dele, e isso é recuperação judicial. O produtor rural pode ter essa maneira de buscar essa recuperação judicial para alinhar todas as dívidas dele, todos os credores numa assembleia e fazer uma proporção de pagamento.
E é muito interessante também, Douglas, que a gente atua muito mais na recuperação judicial extrajudicial, né? Que a gente faz uma reunião com os credores, firma datas de pagamento, relatórios de pagamento, né? E a gente homologa isso em juízo. Aí o juízo determina a homologação dessa recuperação extrajudicial. Na questão da dívida, quando o produtor tem a dívida, qual que é o principal benefício de você entrar com o advogado? No caso, você consegue reduzir, por exemplo, juros, obviamente, e o valor total da dívida, porque assim, quando você deve para banco, todo mundo sabe que os juros eles são impagáveis, né? É juro sobre juro, e quanto mais tempo demora, fica uma dívida que parece que o banco ele quer realmente que você não pague para ir lá e tentar tomar aquilo que você tem, né? Porque, enfim, não tem como a pessoa pagar, né? Fica uma coisa, quanto mais tempo demora, fica impagável, a pessoa não tem condições, né? E qual que é o principal benefício que o produtor rural, seja ele grande ou pequeno, tem de estar entrando com o advogado nessa questão da dívida? Quando a gente pega o processo, a gente atende o produtor rural endividado, nós principalmente damos prazo ao produtor rural, né? Um prazo na recuperação judicial tem 180 dias que o produtor rural tem de fôlego para fazer a próxima safra, comprar os insumos, né? A gente alinha todas as contas do produtor rural. O produtor rural chega assim: doutor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais de gente cobrando. É gente mandando mensagem, eu não dou no conta. O que a gente pega? A gente pega essa responsabilidade, né? E deixa o produtor, eu sempre falo a todos os meus clientes, vai fazer o que você sabe fazer, vai colher, vai plantar, e deixa a responsabilidade dos credores comigo. Eu pego todas as contas dos produtores, faço um balanço e vou alinhando com ele. Quanto que você vai colher nesta safra? Doutor, eu vou colher 30, 40 sacos, então vamos alinhar os pagamentos, vamos pagar o que tem que ser pago, o arrendamento sempre é o prioritário, é o pagamento, porque é a terra, né? A gente faz uma linha, eu junto esses credores aqui e falo, olha, a partir de agora ele tem essa condição financeira. E aí as pessoas vão querer receber conforme a gente vai relacionando. Porque assim, não tem como esganar o produtor rural, pelo amor de Deus, me paga. Sendo que ele não tem o tempo para produzir. A cabeça do produtor rural já está pensando nas contas. Então assim, todos os meus clientes deixam a preocupação comigo no meu escritório. A partir de agora, quando você chegou no meu escritório, chegou para a gente resolver dívidas rurais, a partir do momento deixa comigo, vai colher, vai plantar, que eu resolvo o seu problema. Doutor, e agora? Vamos ver seu fluxo de caixa, quanto que vai ser a sua colheita, qual a sua programação em relação a quanto que vai colher. A gente vai fazer um alinhamento e a gente vai pagando os credores devagarzinho. Todo produtor quer pagar a conta, entendeu, Douglas? O do pequeno ao grande, sempre, todos os meus clientes não deixam de pagar a conta. Porque a gente sempre fala, existe essa manobra de recuperação judicial, está todo mundo abrindo RJ, é que a recuperação judicial, né, veio já em 2020, que o produtor rural não podia abrir recuperação judicial, veio em 2020 já a previsão para ele poder abrir recuperação judicial e organizar. O que é recuperação judicial? É organizar o caixa para poder pagar os credores, sem ele ter a perda da propriedade, sem ele ter a perda de um maquinário, entendeu? Existem essas maneiras de atuar neste mercado em relação a renegociar essas dívidas, prorrogar essas dívidas, dar prazo ao produtor rural, entendeu? E sempre, Douglas, eu sempre fiz isso, ensinar o produtor rural a como administrar os seus créditos, né? Às vezes o produtor rural vai pegando crédito, adianta um soja verde, e aí não faz a contabilidade em relação ao que vai produzir, porque ele fica refém do quê? Do tempo. E é isso que a gente atua, ajudando o produtor rural em relação às dívidas, colocar o pessoal na mesa, né? Que eu sempre falo, todos os credores, gente mandando mensagem, doutor, peraí, vai pagar assim, assim. Existem todas essas maneiras em relação a isso, a pagar essas dívidas, porque o mercado, ele sempre depende muito do clima. E aí, quando tem um clima bom, o produtor rural produz, paga as suas contas. Mas quando não tem essa diversidade, o produtor rural sofre em relação a isso. E é bom até interessante os pequenos produtores rurais mandarem mensagem para eles saberem isso aí. Não importa se é grande ou pequeno, tem como fazer essa prorrogação desses créditos, alinhar esses pagamentos. E existem essas maneiras de recuperação judicial, extrajudicial. Tudo isso, Douglas, é bom a gente falar e frisar isso. O produtor rural tem seu direito, sim. É só basta procurar um advogado de confiança para resolver esse problema dele e orientar ele no que fazer. Rapaz, que aula, hein? Você mudou minha visão hoje, rapaz. Se eu fosse produtor rural, pequeno ou grande, hoje mesmo eu já contratava você. Sabe o que eu acho que é importante, Matheus, vendo você, e fico muito feliz disso, né?
que a gente é praticamente da mesma geração, sou aí uns 12, 13, 15 anos mais velho que você, mas somos aí da mesma geração, você, claro, mais jovem. Só que eu vejo essa vontade, né, essa disposição de fazer mais, né? Por isso que eu vejo você assim como uma espécie de um consultor, porque às vezes o problema não estou dizendo assim, generalizando, mas às vezes tem algum probleminha na questão administrativa da propriedade, que o gestor, o fazendeiro, não está vendo. E aí precisa chegar alguém mais jovem, com um olhar macro, amplo, para poder direcionar onde o produtor tem que colocar a sua atenção, que acho que é o que você também está fazendo, né? E essa questão de ter um advogado também como um consultor da minha propriedade, abrindo os meus olhos, me ajudando, isso muda tudo, isso muda o jogo, né? Você vai conseguir realmente posicionar essa propriedade de uma forma mais produtiva, que é o que ela precisa fazer, né? E aí blindando ela de problemas futuros e salvando ela de problemas passados, né? Então isso realmente faz muita diferença e eu fico muito feliz de ver você nessa posição e nesse crescimento. Estamos aí nesse mercado, Douglas. Eu sempre, todas as minhas reuniões eu coloco assim, defendendo quem produz. Todas as minhas postagens no Instagram, eu defendo quem produz. Eu defendo o produtor rural, né? Assim, isso nós temos que ter em Cidrolândia, no estado todo que a gente atua. Eu visito o produtor rural, Douglas. Eu estou na propriedade do produtor rural. Sempre posto em bonito. A gente vai ver o produtor rural quer nos conhecer. Às vezes o produtor rural entra em contato pela rede social e fala, não, eu mando as dúvidas, ele que a gente vai à propriedade do produtor rural, o produtor conhece, senta, sabe quem eu sou. Inclusive você, meu amigo garagista, você que tem aí uma caminhonete, entra em contato com a gente. Alô Dig, alô Léo, alô meu amigo Gian da Campo Grande Automóveis, né, que eu também já fiz negócio com ele. O Matheus está aqui precisando de uma caminhonete, porque rapaz, o homem tá andando em todas as propriedades rurais aí, não é fácil não, hein? De Honda Civic vai, rapaz, buraqueira vai acabar com o seu carro. Então o homem tá precisando de uma caminhonete. A gente tá crescendo assim. Graças a Deus a gente atua nesse mercado e vai atuando. A gente precisa realmente de um carro um pouco mais alto, né, Douglas, pra gente começar. A gente sempre visita, mas o produtor rural sempre procura a gente no escritório, porque é mais fácil, né, Douglas? Claro. Entrega a pasta pra gente e se resolve aí. Todos os produtores, doutor, tá aqui minha pasta, tá aqui minhas contas, resolve, né? Às vezes eu vou no produtor rural, às vezes tirar umas fotos, né, que a gente precisa fazer alguns laudos, a gente precisa demonstrar a capacidade de pagamento, eu vou propriedade, o produtor me conhece, né, ver a estrutura que a gente tem. Isso é muito importante a gente frisar, que advogado precisa ter estrutura em relação a isso, demonstrar a estrutura ao cliente. Graças a Deus eu tenho uma estrutura. Com que certeza. O cliente pode nos confiar um serviço, porque sabe que eu tenho estrutura, eu tenho raízes em Cidrolândia, né? O meu escritório está ali na esquina do sindicato rural. Facinho, né? Facinho, o produtor rural sai do sindicato, pode ir lá, né? Eu sempre brinco assim em relação a isso. Então, e muito bom lá o escritório, eu passei por lá, vi realmente está muito, muito bacana, né? Não, obrigado, a gente bem na esquina, né? Isso, a gente bem localizado. Bem localizado, a gente está localizado no centro de Cidrolândia, na esquina do Você só precisa de uma coisa, chegar hoje para a patroa e falar, amor, participei lá do podcast do Douglas, lá do Noticidade, e ele falou que eu tenho que comprar uma caminhonete, só escolhe a marca. Você quer Toyota, Chevrolet? Escolhe aí, né? Pois é, o Douglas, você está querendo fazer venda, né? O pessoal da garagem, eles vão entrar em contato comigo em relação a isso, né? Esse Douglas aí, de Diga vai mandar mensagem para mim, diga, colega, ele já vai mandar, doutor, tô com uma proposta boa. A gente sempre atua assim, então assim, a gente frisa isso, Douglas, a gente tem estrutura para atender o produtor rural. Que o produtor rural sempre é muito bem atendido, né, muito bem orientado. É bom que pode confiar, né? Não é aquele advogado lá não sei da onde, que daí some. Isso, assim, a gente fica bravo, né? Hoje o Instagram é uma ferramenta muito grande, né? E aí o produtor rural tá rolando, aparece um advogado que nem às vezes é advogado, que nem atua no mercado, faz só aquele nicho para vender. Então assim, hoje, se você quiser amanhã, você vai me encontrar no meu escritório. O meu escritório está ali, a gente não tem para onde, não vai enganar o produtor rural, a gente tem estrutura para isso. Às vezes pega um advogado que é de outra cidade, do outro estado, né? E não sabe a estrutura desse advogado. Às vezes vender pela internet é muito fácil, mas vender na prática é um pouco mais diferente, né? A gente tem prática, tem estrutura, o cliente vê, não,
posso confiar, é de confiança. E tá aí, Douglas, o mercado tá aí, a gente está atuando, a gente está, graças a Deus, se destacando neste mercado, né? Que eu fui o pioneiro neste mercado da advocacia dentro desse Hidrolândia. Eu friso isso, eu vi o mercado, eu preciso de ajudar, os produtores me procurando, e aí eu falei assim, não, peraí, eu vou fazer um engajamento que os produtores precisam saber do direito deles. E a gente é o pioneiro neste mercado do agronegócio em relação a isso, né? Exclusivamente em renegociação de contas, fazendo ajuda ao produtor rural, né? Destacando nesta área. Não, imagina você, né? Só englobando aqui onde a nossa audiência alcança, né? Principalmente, primeiro lugar, Sidrolândia, segundo lugar, Maracaju, e uma boa audiência já em Campo Grande. Vamos colocar aí 15, 20% na capital. Então, assim, analisando isso, olha o raio de alcance, né, que nós temos ali do número de propriedades rurais, tanto fazendas, né, tanto de gado como de milho e soja, lavouras, e também os agricultores familiares. Somos 28 assentamentos, né, com inúmeros lotes, né, e inúmeros produtores, inúmeras famílias, né, fora as áreas indígenas, que também temos produtores rurais indígenas plantando, colhendo, produzindo, e aqui vai os meus parabéns para a nossa classe indígena, né, de Sidrolândia e de toda a região, que realmente também tem trabalhado bastante, também tem maquinário, também tem financiamento. Então, assim, a área que você escolheu, ela é muito ampla, né? Faltam profissionais para atender. E é importante que você está se posicionando, se colocando à disposição. Você é jovem, tem disposição, tem capacidade técnica, pós-graduado, né? Pegou a área, já vai aí para outro estado acompanhando o cliente aí, né? Isso aí, já vai embarcar e vai de avião, né? Isso aí, a gente acompanha clientes, a gente sempre fala assim, os produtores precisam de advogado de confiança. Doutor, eu vou fazer um negócio, vamos fazer comigo, doutor, vamos comprar uma propriedade rural. Eu acompanho o produtor, vejo o relatório, pego o que tem na matrícula, vejo o histórico, vejo processos, vejo execuções, tudo para entregar correto ao produtor rural. Eu sempre acompanho os produtores rurais a fazer uma venda, a fazer um contrato de arrendamento, a gente sempre está acompanhando o produtor rural. Precisa sim de um advogado que atua neste mercado, que está a fim de pegar esses problemas e fazer a instrução desse produtor rural a fazer um melhor negócio. Maravilha. Matheus Corrêa, senhoras e senhores, advogado especialista em direito rural. Matheus, eu até anotei algumas outras perguntas aqui, mas vou deixar para a próxima oportunidade, né? Estamos fechando aí já com 1 hora e a gente, claro, tem que sempre deixar aquele gostinho de quero mais, né? Você realmente vai trazer novas informações, vai se tornar um colunista aqui do Noticidade nessa área, porque é informação de utilidade pública. A nossa comunidade, como eu acabei de falar, nós temos assim um alcance muito grande nessa questão do agro, né? Nós estamos posicionados na terra do agronegócio, né? E que também engloba, como eu disse, né? Os agricultores familiares, os indígenas, muita gente. E aí as pessoas precisam saber demais, né, sobre isso, né? Porque informação é tudo, as pessoas precisam estar informadas sobre os direitos delas, né? Às vezes a gente fica refém, né, de mecanismos, porque a gente não conhece a nossa legislação e acaba sendo prejudicado pela falta de conhecimento. Então, pensando nisso, eu te convidei para ser colunista aqui do Noticidade sobre esse tema, né? Você prontamente aceitou e a gente vai continuar trazendo esse tipo de informação para a sociedade nessa área. E desde já eu te agradeço aqui e te convido aí para a gente, né, continuar informando a sociedade sempre com essa utilidade pública aí no direito. Ô Douglas, eu quero agradecer a oportunidade e assim, eu quero deixar, principalmente o produtor rural que está nos ouvindo, existe sim direitos e garantias específicos a produtores rurais. É bom a gente saber, é bom a gente até comentar sobre isso, esse podcast, falando um pouco mais desse mercado, porque sim, nós temos 28 assentamentos, nós temos muitos assentamentos, muitos produtores, e esses produtores precisam saber o que garante, o que tem de direito, e assim, aos produtores que estão nos ouvindo, né, nos vendo aí pelo vídeo, né? É muito bom falar isso. Produtor rural, você tem seu direito garantido pela lei. Produtor rural, você pode prorrogar suas dívidas. Você precisa de um advogado que atue neste mercado, né? Eu sempre falo, procure um advogado de confiança. Se o advogado de confiança atua neste mercado também,
Pode pegar ele, né? Então, assim, a gente está aqui neste mercado, indo, abrangendo todos os produtores rurais, para a gente fazer um mercado sólido em Sidrolândia, os produtores rurais orientados, com os direitos e garantias que ele pode ter e fazer conforme a legislação, Douglas. Eu agradeço a oportunidade, viu? Muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço, Matheus, e agradecer também aqui o Josinei Nascimento Fialho com a gente, Edno Ribas também, o ex-vereador Edno, que também é advogado, né? O Claudinei Reginaldo Santos, né? Tirou o Bolsonaro do seu nome, Claudinei, ou você tá com outro perfil aí, né? O Claudinei acho que tem 2 perfis. Andaram te derrubando aí, né, Claudinei, do Facebook, deve ser isso, né, Claudinei? Aquele abraço aí para você, obrigado aí pela audiência de sempre, grande amigo Claudinei Reginaldo Santos. A Rosana Bonifácio também está com a gente, a Rosana que é corretora de imóveis, né, e também é responsável pela Emiv Segurança, né? Rosana, grande abraço, Rosana. A Emiv está crescendo muito aí em toda a região também. Meu amigo Wilson Pérez de Souza também está com a gente, né? Já foi prefeito interino, foi presidente da Câmara, hoje também é corretor de imóveis, né, Wilson? Aquele abraço aí pro Wilson Pérez de Souza, junto com a gente também aqui, agradecendo a todos, né, que participaram aqui do nosso podcast e, obviamente, aos nossos parceiros aqui, agradecer a Eforte Incorporadora, o Nutrimais Atacado, a IVR Net, Clínica Divertidamente, também o restaurante Que Delícia. Matheus, algo mais a acrescentar? Estamos Douglas, aqui à disposição. A gente vai publicar na coluna do site, você produtor rural, que tenha dúvida, né? A gente vai fazer essas publicações, vai gravar esses vídeos para esclarecer um pouco mais sobre esse direito que o produtor rural tem na legislação, né? Procura o site Noticidade, entra lá, a gente vai ter uma coluna, vai estar abrindo mais sobre esse assunto, vai explicando um pouco mais nesse mercado. Maravilha, Matheus, parabéns, viu, pela sua participação aqui, fala muito bem, né, bem fluente, realmente tenho já uma nova impressão aí, que realmente a gente acompanha já o seu trabalho, né, sabe que você dá conta, mas é que o ao vivo é assim, né, não é qualquer um que fala ao vivo. Não é qualquer um que fala, que explica. Tem que saber o que está falando, né, Matheus? Tem que saber o que está citando, tem que saber a lei que está soltando, a gente tem que ter conhecimento, para estar ao vivo assim. A gente tem que saber do mercado. Maravilha, Matheus, parabéns, fico feliz de conhecer um pouquinho da sua história, né, de você compartilhar com a população, com a comunidade. Eu falei para você aqui antes da gente começar, né, o céu é o limite para você. Pode confiar que já deu certo, é um baita negócio, você está crescendo, está com equipe, né? Fui lá, conheci o teu escritório, realmente fiquei muito feliz. Leve um abraço também a seu irmão, a toda a família, né? A gente fica muito feliz de você estar crescendo aqui no município e em toda a região, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, né? Até a próxima, Douglas, muito obrigado, viu? Valeu, obrigado você também, amigo internauta. A gente deixa aqui então o episódio 90 e também vai estar disponível no YouTube. Você que pegou aqui do final para o fim, né? Não assistiu tudo, vai lá no YouTube, a partir de amanhã já vai estar disponível também no nosso canal do YouTube. Eu quero agradecer aqui os mais de 6.000 inscritos no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá para você estar recebendo as notificações também e estar acompanhando todos os podcasts aqui, né? O pessoal, gente da gente que nós recebemos aqui para fazer um bate-papo com a comunidade e você sempre muito bem informado. Aqui sempre informações que você realmente precisa para o seu dia a dia e para a sua vida, sempre aquilo que soma para você, tá bom? Essa é a nossa preocupação, né? Por isso que nós conquistamos tanta audiência e tanta credibilidade ao longo dos anos, porque nós nos preocupamos o que nós vamos levar para você. Então é sempre informação de confiabilidade, tá bom, gente? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até a próxima.